paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, que alegria poder mais uma vez meditar na palavra de Deus junto com você. E eu te convido a mais uma vez meditarmos no personagem de Ezequias, que foi o personagem que nós estudamos no mês de maio. Lá em 2 Reis 18, versículo 5, diz assim: No Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele e guardou os seus mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, por onde quer que ele saía, e se conduzia com prudência. Amém. Amém, a palavra de Deus. O rei Ezequias, esse versículo 5 que nós lemos, diz que ele confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que não houve depois dele e não houve antes dele quem confiasse assim no Senhor. Então a gente vê que Ezequias se tornou um padrão, uma referência de confiança no Senhor. Antes dele não houve quem confiasse assim em Deus, em Judá. E depois dele também não houve um rei que confiasse tanto no Senhor como ele. Olha que coisa linda, ele se tornou um padrão de confiança, ele se tornou uma referência, não houve antes e não houve depois, assim como Salomão é uma referência de sabedoria, né? Que a Bíblia diz que antes dele não houve um homem tão sábio, depois dele não houve um homem tão sábio. Então ele se tornou, né, um padrão de sabedoria, e a gente vê que Ezequias se tornou um padrão de confiança, ele se tornou uma referência de confiar no Senhor, e a gente vê que ele teve uma vida onde ele desfrutou das bênçãos do Senhor, onde ele viu livramentos do Senhor, né? Essa história mesmo que nós lemos, quando o rei da Assíria tenta invadir, né, e ameaça o povo de Israel, e vem com um exército, né, e fala que vai destruir, que vai acabar, e que vai entrar, e que vai fazer e acontecer. E a gente vê a postura de Ezequias aqui, era motivo para ele se desesperar, né? Era motivo para ele se preocupar, mas ele ficou preocupado sim, mas ele foi lançar sobre o Senhor a sua preocupação, ele foi lançar sobre o Senhor a sua ansiedade, ele foi orar, ele foi se derramar, e aí o Senhor falou que haveria livramento, e houve livramento. E o rei da Assíria, com todo o seu poder, com todo o seu exército, com todos os seus cavalos, com todos os seus carros, não pôde entrar em Israel, não pôde invadir, né, Judá, o reino de Judá, de Jerusalém. Mesmo com todo o seu poder, ele não conseguiu entrar. Ele não conseguiu entrar, ele não conseguiu invadir, e Deus mandou livramento, né, para o povo de Judá, para o povo de Jerusalém, por causa de Ezequias, por causa da confiança de Ezequias, por causa da oração, da humilhação, do derramamento de Ezequias. A gente vê também na vida de Ezequias a resposta que ele teve da sua oração atendida, né, quando Isaías chega para ele e fala que ele vai morrer, que ele não vai sobreviver, e aí a Bíblia diz que ele virou a cabeça, né, para o canto, que ele orou, que ele falou ao Senhor, que ele suplicou, que ele pediu por mais anos de vida, e o Senhor atendeu a oração dele. O Senhor lhe concedeu mais 15 anos de vida, né? E o Senhor ainda deu a prova, né? O relógio, a sombra do relógio que retrocedeu. Então a gente vê que ele desfrutou de milagres, que ele desfrutou de livramentos, que ele experimentou desse poder do Senhor, desse poder sobrenatural do Senhor, porque ele confiava no Senhor. Olha, então quando a gente confiar no Senhor, quando a gente aprender a descansar no Senhor, quando a gente aprender a depender do Senhor, a gente com certeza vai experimentar dos livramentos do Senhor, a gente vai experimentar da provisão, a gente vai experimentar dos milagres dele. A gente precisa desenvolver essa confiança no Senhor, a gente precisa crer no Senhor, a gente precisa descansar no Senhor. Eu sei que nem sempre isso é fácil, às vezes é uma tarefa difícil, às vezes a gente pensa assim, falar é fácil, né? Falar que tem que confiar é fácil, falar que tem que descansar é fácil, mas quando a situação aperta, né? Mas quando a coisa fica difícil
da gente ver uma solução, da gente ver uma saída, aí torna-se, parece que mais difícil a gente confiar no Senhor. Mas a gente precisa aprender a confiar no Senhor. Muitas pessoas confiam às vezes no plano de saúde, muitas pessoas às vezes confiam no seguro de carro, às vezes confiam numa poupança, né, numa reserva financeira que tem, e aí a gente vê a crise toda acontecendo, e aí a gente vê a situação toda, né, chegando e acontecendo, e aí a gente se apega nessas coisas humanas que a gente tem, que às vezes a gente tem como confiança, que às vezes nós temos como apoio. Ah, não, mas eu tenho uma reserva financeira. Ah, não, mas eu tenho um bom emprego. Ah, não, mas eu tenho contatos, né? Eu conheço pessoas influentes. Essas pessoas, se algum dia tiver um momento de crise, essas pessoas podem me ajudar, essas pessoas podem me socorrer. E às vezes a gente vai colocando o nosso apoio, a nossa segurança, a nossa confiança em tantas coisas humanas. E se a gente parar para analisar como essas coisas humanas são vulneráveis, como essas coisas seguras são, na verdade, completamente inseguras, porque não existe segurança em nada, não existe confiança em nada, né? Tudo é passageiro, tudo acaba, né? Posição social, influência, tudo isso um dia pode acabar. Recursos financeiros podem acabar. Às vezes, que adianta ter um melhor plano de saúde, mas na hora da doença, não existe médico, não existe remédio que às vezes consegue trazer a cura, que às vezes consegue evitar uma morte. Não existe. Tudo isso é fraco, tudo isso é vulnerável, tudo isso é pequeno, é insignificante. Então a nossa única confiança, o nosso único apoio, a nossa única certeza é o Senhor Jesus. E quando a gente para pensar nisso, a gente vê o quanto a gente precisa confiar nele, o quanto a gente precisa se apegar nele, o quanto a gente precisa depositar nele toda a nossa fé, porque é dele que vem o nosso sustento, é só dele que vem o nosso sustento. E Ezequias era rei, então com certeza ele tinha muita influência, com certeza ele tinha recursos financeiros, ele tinha servos, ele tinha servas, ele tinha exército, ele tinha armas, né? Ele tinha seus poderes, ele tinha suas capacidades humanas, né? Seus recursos humanos, mas a Bíblia diz que ele confiava no Senhor. A gente vê também Davi, quantos salmos de Davi fazendo menção à confiança que ele tinha ao Senhor, né? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confio no Senhor. Então a gente vê reis, pessoas poderosas que, embora tivessem seus exércitos, embora tivessem seus servos, embora tivessem seus recursos, mas entenderam, compreenderam que tudo isso é fraco, que tudo isso é pequeno, que tudo isso é limitado diante do nosso Deus, que só o nosso Deus é a nossa segurança, só o nosso Deus é a nossa força, só o nosso Deus é a nossa fortaleza, e é nele que a gente precisa se apegar. Então eu me convido, porque essa palavra também é para mim, a confiar mais no Senhor, a pedir ao Senhor para aumentar a nossa fé, para nos ajudar nas nossas incredulidades, porque do Senhor que vem o nosso socorro, do Senhor que vem a nossa ajuda, e que a gente possa, assim como Ezequias foi esse padrão, foi essa referência de confiança, que na nossa geração, que na nossa casa, que na nossa família, que no nosso serviço, nós sejamos essa referência, nós sejamos esse padrão de confiança, que na nossa igreja, porque às vezes até dentro da igreja a gente vê pessoas que têm dificuldade de crer, que pessoas que têm dificuldade para confiar, então que onde a gente estiver, nós sejamos essa referência de confiança no Senhor. A gente pode sim ter os nossos recursos humanos, nós podemos sim ter, né, os nossos amparos humanos, porque isso faz parte da nossa vida, mas que a nossa confiança, que a nossa certeza, que a nossa fé esteja no Senhor, que Ele seja a nossa segurança e que nós sejamos esse padrão, essa referência de confiança, porque o Senhor, a palavra de Deus diz, né, que a fé agrada ao Senhor, que o Senhor se agrada daqueles que têm fé, daqueles que confiam, daqueles que descansam nele, e que nós possamos agradar ao Senhor com a nossa fé, com a nossa confiança, com a nossa dependência dele. Amém? Que o Senhor continue falando no seu coração, em nome de Jesus.